Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia. Hoje, quinta-feira, Papo Calcinha no ar. Quase uma sexta, bebê. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Você tá numa coisa meio laranja e preta hoje? Eu já tô chiquíssima, né? O frio nos deixa elegante. Desde que você traga roupa. Né? E sem falar assim, que agora estamos no meio da Expo, né? Quinta-feira, tá uma bagunça a cidade. Os shows bons vai começar hoje. Eita. Então tá todo mundo já cansado. Troquei hoje, hein? Infelizmente não terão minha presença, que eu sou tímida. É tímida, É porque agora ela tá namorando, vai partir embora pra cidade dela. De volta pra minha terra. É bem isso mesmo. Como diz, a gente vai pro conforto do lar, né? É melhor, amiga. Eu fujo porque... e escondo. Não, porque os relacionamentos andam difícil, é melhor segurar esse. Ô, Bebê, hoje nós trouxemos convidadas belíssimas. E a primeira vez aqui no Papo Calcinha, né? Foram laçadas. E eu fiquei sabendo que as danadas é inteligente, além de bonitas. Viu? Contadoras na cidade. E as duas até parecem, né? Eu conhecia só a Poliana, mas eu achei as duas parecidas. Será que elas são irmãs? Nos apresente nossas convidadas. Então estamos aqui, gente, com a Poliana Bueno e a Carmen Leão, que está aqui, gente. Duas contadoras lindíssimas e maravilhosas aqui no Papo Calcinha, que vão falar de empreendedorismo, porque querendo ou não, também é uma forma de empreender, né? Porque como elas estavam falando aqui no off, gente, todo mundo fica trabalhando, mas não sabe das tributações, não sabe dos seus deveres em relação a impostos. E elas estão aqui hoje para desmistificar isso e falar um pouquinho para nós dessa profissão que abrange várias coisas, né? Bom dia, Poliana. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem. Queria agradecer a oportunidade, né, e o convite, Verônica, de estar aqui. E para nós, a gente sempre acha muito importante falar sobre esse assunto. Porque onde a gente vai, a gente comenta sobre contabilidade, a gente comenta sobre gestão. Porque os maiores casos hoje que nós recebemos no escritório é para orientar de fato sobre a gestão do negócio. Porque é fácil os empresários querem abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa, mesmo que seja um CNPJ MEI, pequeno, onde ele não é obrigado a ter contador. Mas ele ter a orientação de um profissional que vai ajudar ele a crescer o negócio, a planejar o negócio dele, é muito importante. E muitos chegam sem saber nada, né? Pensa que vai só abrir a empresa, que é simples assim. Não, e não é simples assim. Nem o simples coisa, é né? simples. Vou até perguntar pra Carmen, porque tem muita gente hoje em dia, nós já passamos do período, mas tem muita gente que todo ano só recorre aos contadores na época de declaração de imposto de renda, né, Carmen? Bom dia. Primeiramente, bom dia, agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer, né, sempre falar disso, que tá tão na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente ama isso. E realmente, gente, a gente não faz só imposto de renda. Porque também fica meio que fechado. Todo mundo pensa assim, mas os contadores trabalham praticamente uma vez ao ano. Só em abril. E pior que não tá sendo, não. Todo mês tem uma declaração para ser entregue, né? E acaba que os empresários nem ficam tão cientes, porque o contador, ele é responsável. Então, fevereiro começa, março, abril, até julho tem declaração a gente entregando. E as pessoas focam só na de pessoa física, né? Que é em abril, maio ali. Mas também tem as das empresas que são tão importantes quanto ou até mais. Olha, tá vendo que tem muita gente que não fala disso. A gente só tá preocupado com nós, pessoa física. Hein? Sim, e no caso das gestões, as pessoas procuram vocês mais para orientação, para saber qual passo que elas vão tomar, o que elas precisam fazer, de que forma? Geralmente, quando já deu errado. Gente, mas essa é a realidade. Mas o brasileiro é desse jeito, né? Mas essa é a pura realidade. Só vai na última hora, só pega quando o trem já desandou mas tudo. A gente pode até estender isso falando o seguinte, que hoje em dia a gente vê que o brasileiro, por si só, ele teve que se tornar empreendedor, né? Eu falo assim que a pandemia, ela foi um boom, que tem muitas pessoas que se tornaram grandes empresários, e nós, pessoas comuns, que a gente brinca, sempre tem alguém aí que tá nos ouvindo que tem um MEI, que abre um CNPJ, não sabe nem pra onde vai, né, Poliana? Como que é esse caminho? É só abrir o CNPJ e ser feliz? Então, esse é o problema. Não é só abrir o CNPJ e ser feliz. Muitas pessoas acham que eu abri um MEI, não preciso de contador, que é o que eu já tinha mencionado, e tá tudo certo. Só que você tem que cuidar do faturamento.
você tem que cuidar da declaração anual. E você tem que ter uma gestão do seu negócio. Porque eu acredito que todo mundo que abre um MEI, ele pensa em empreender e crescer seu negócio. Só que se ele já começa desorganizado lá atrás, ele não vai conseguir levar para outro patamar essa empresa dele. Então, assim, a gente recebe muitos MEIs que não entregou declaração. Ou que abriu no meio do exercício e acha que pode faturar 81 mil por ano. E que não precisa fazer nada. E que não precisa fazer nada. Então, assim, a maior recorrência, né, Carmen, hoje é um MEI que abre em agosto e acha, não, eu posso faturar 81 mil por ano. Só que não é. Ele é proporcional à data de abertura. Então, aí no ano seguinte, tudo bem, você pode faturar 81, mas não. Então, eles acabam sendo desenquadrados e, às vezes, retroativo e tendo que se enquadrar no Simples Nacional e refazer tudo, pagando juros e multas. Detalhe, né? Porque eu tenho o meu, não sabia. Lá atrás, quando eu abri, eu não, como diz, não ultrapassei porque era uma renda baixa. Mas isso é uma realidade, por exemplo, que a gente… É normal a gente olhar e falar, gente, eu tenho 81 mil que eu posso faturar. E se eu abrir esse MEI aqui no meio do ano agora, a gente já tá em julho, eu tenho que fazer um proporcional desses meses restantes do ano, do valor que eu posso utilizar? Então, assim, já foi 6 meses a menos para esse valor de 81 mil. Exatamente. Isso são 2 erros muito comuns que a gente pega. Esse do proporcional, por quê? Se você tem o CNPJ aberto desde janeiro, você pode faturar 81 mil. Se você não faturou nada de janeiro a novembro, em dezembro você pode emitir uma nota de 81 mil, que não tem problema. Só que o limite de 81, ele é proporcional desde quando a empresa existe, né? Ele segue a regra de 6.750 mês. Se você abre um CNPJ em dezembro, naquele ano você só pode faturar 6.750. É um erro muito comum. E qual que é o problema disso? A declaração do MEI, ela é entregue em maio do ano seguinte. Então, quando que você vai informar isso pro governo? Em maio do ano seguinte. E se você informa com faturamento superior, você vai desenquadrar retroativo. Agora pensa, você desenquadrar agora em maio, para você pagar imposto lá de agosto do ano passado, juros disso, porque já se passaram vários meses. E também a questão da declaração, né? A própria declaração, que se você não entrega ela, mesmo que você não faturou R$1, mesmo que você não movimentou nada, você precisa entregar a declaração inativa. E isso faz com que o MEI possa ser desenquadrado também. Então, são 2 pontos críticos ali que é muito comum de errar. Então, na verdade, aquela história assim… eu esqueci de fazer a declaração do meu MEI. Ele pode me gerar problema? Pode. Assim que você identificar, corre e faz a entrega. Mesmo em atraso, vai gerar uma multa ali de R$50, que se você pagar em 30 dias cai para 25. Mas assim que você identificar, corre e entrega. Porque nem todos os casos são desenquadrados. Mas se passar muito tempo, pode acontecer de ser desenquadrado retroativo por não entrega. Gente, tá já tivemos uma prévia aqui do assunto de hoje, hein? Então fiquem ligadinhos aí que já estamos de volta. Papo Calcinha. De volta, Papo Calcinha no ar, hoje, quinta-feira. Gente, hoje a gente tá com a Poliane e com a Carmen, que são contadoras na cidade de Rio Verde. Elas estão nos explicando aí, ó, os regimes de empresas aqui pra nós e falando um pouquinho das dificuldades e perrengues que nós, seres humanos comuns, achamos que não vamos passar e passamos, né? Bebê, você tem pergunta? Sim, porque a gente falou de um regime só e sabemos que tem essas mudanças. A gente também… A pessoa, geralmente, ela entra, ela não sabe qual regime ela deve atuar, né? Então, tem umas regras. Conta um pouquinho pra nós da diferença desses regimes e das regras. Bom, o início ali é no MEI, né? Que é o mínimo ali, você pode faturar até 81 mil. Depois vem o Simples Nacional, que não tem nada a ver de simples, né? Ele não tem nada de simples. É muito difícil. De simples, não é simples. É só o nome. Devia até mudar esse nome Exato. mesmo. Enfim, o Simples Nacional, ele tem a tributação em cima do seu faturamento, né? Em cima das notas. E ele é progressivo, igual o imposto de renda. Então, quanto mais você fatura, mais você paga. Então, para uma empresa que começou agora, tem pouco movimento, geralmente é mais interessante. Mas começou a faturar muito ali, já compensa olhar lá na frente. Que aí nós temos também o lucro presumido e o lucro real, que são os regimes normais que a gente fala, né? Nele, cada um tem uma forma de apurar diferente. Lucro presumido, como o próprio nome diz, o governo presume o seu lucro. E a tributação é em cima dessa presunção. E já no lucro real, também, como o próprio nome sugere, né? É em cima do lucro real da empresa.
Então, se é um segmento que a margem é mínima, né? Um segmento que a margem é bem menor, a gente já até sugere, às vezes, até ali de cara um lucro real, para ele não ficar pagando sobre faturamento, sendo que às vezes ele não tem um lucro. Então, existe o planejamento tributário, né? Com diversas nuances ali para a gente poder trabalhar e depende do regime de tributação, depende do faturamento, depende da atuação da empresa, do segmento. Mas dá pra gente montar um planejamento tributário bem eficiente e a economia de um pro outro, às vezes, ela é imensa. E são coisas que as pessoas não falam, né? Da questão de tributação. Eu falo, vamos voltar aqui no exemplo do MEI, porque todo mundo acha que é fácil. Vamos abrir ali na internet, CNPJ, e vamos pagar só uma guiazinha ali todo mês de valor, como dizer que é considerável hoje, um valor baixo em relação às outras modalidades de empresas. E quando acontece essa mudança, a pessoa leva um susto, né? Porque o valor, ele dobra ou até triplica. Seria isso? Seria isso, porque assim, hoje no Simples Nacional, via de regra geral, a gente inicia uma prestação de serviço com 6% de alíquota. Só que tudo isso tem que levar em consideração o fator faturamento, que impacta bastante no valor da guia que ele vai pagar. Porque se ele acaba de migrar e já tem muito tempo de operação, ele vai começar realmente com 6%. Porque existe uma tabelinha, a gente até fala dela um pouco superficial, porque assim, é uma regrinha que a gente tem que seguir, que é a tabela progressiva, ela é como se fosse do imposto de renda. Então, ela existe as faixas e existe as tabelas no Simples. Quanto mais eu faturo, mais eu pago. E se eu abro meu CNPJ naquele mês e já emito mais de 15 mil reais de nota fiscal dentro do mês, a minha alíquota deixa de ser 6%. Então, ela vai de acordo com a tabela. Então, depende muito. A gente recebeu um caso de um cliente que ele abriu o CNPJ no mês anterior e emitiu uma nota quase de 100 mil, né, Carmen? No segundo mês, achando que ia pagar 6%. Aí, quando ele chegou pra gente, a alíquota dele foi lá em cima. Então, assim, ele pagou um valor alto de imposto, sendo que ele poderia ter procurado um contador antes, ter feito uma prévia de um planejamento, porque não é só eu ir lá e abrir um CNPJ e já sair faturando por aí. Por isso que muitas empresas, às vezes, até quebram. Eles falam, eu não consegui manter a gestão da minha empresa, porque eu não tive um bom planejamento. Então, a gente sempre gosta de explicar. Hoje, a gente até atua com uma contabilidade consultiva, né? Não é nenhuma contabilidade tradicional mais, porque, assim, não tem como. Todo mundo precisa entender um pouco. E a gente brinca com os nossos clientes. Gente, a gente não quer que vocês sejam contadores, mas a gente precisa que vocês entendam um pouco da operação de vocês. Porque quem tá lá na ponta e executa é vocês. Quando chega pra gente, já tá pronto. Então, vocês precisam entender um pouco a realidade do negócio para vocês terem economia tributária. Então, o correto seria todos procurarem diretamente vocês e fazer esse planejamento mensal, então, né? Não é uma coisa que ir lá uma vez ao ano. O ideal seria procurar antes mesmo de abrir o CNPJ, até por esse exemplo que a Poliana trouxe. Então, se você vai abrir um CNPJ e já pretende faturar 100 mil por mês, você já descarta o Simples Nacional ali. De repente, já tem regimes melhores. Então, a gente faz algumas perguntinhas básicas ali para entender até do segmento da empresa antes mesmo de abrir o CNPJ. E depois, se é uma empresa que tem uma sazonalidade muito grande, é interessante, sim, em períodos curtos ele está procurando contador. Agora, se vai ser linear ali, se não vai mudar muito, dificilmente muda ali a realidade. Então, depende basicamente ali da realidade do negócio. Sim, porque, por exemplo, a gente vê que tá mudando bastante regras, né? Eu, como dentista, porque antes a gente emitia nota normal. Agora, aqueles recibos normais que a gente dá pro paciente, eles não podem mais ser emitidos dessa forma. Eles é emitido de um site específico da saúde, né? Então, as pessoas têm que se atentar a tudo isso. Tem que se atentar a tudo isso. Porque, assim, mudou, né? A partir de janeiro agora de 2025. Quem atua como pessoa física tem que emitir o recibo eletrônico. Então, agora é assim, eu entreguei o recibo, a Receita Federal já está acompanhando. Porque você tem que entrar dentro do ECAC, lá tem a opção de carnê-leão, e você vai informar os dados do paciente, informar os valores, a data correta, e você já tem que entregar para ele.
Então acaba que aquele recibinho não é mais válido. Porque geralmente o que acontece lá na clínica é de todo mundo, fevereiro, março, esse ano, o tanto de gente que veio querendo, e eu não consigo emitir mais um retroativo, nem de nota fiscal. Porque a nota fiscal virou o ano, eu não consigo retroavir ela, né? Então as pessoas não entendem isso, né? Cada vez mais o planejamento vai ser importante, inclusive para as pessoas físicas. Não tem mais essa de você esperar dia 1º de janeiro para ir atrás dos documentos do imposto de renda, que é em abril. Você vai ter que se programar dentro do próprio ano. Então, cada vez mais que essas regras, o cerco vai fechando. Então, quem tem planejamento vai conseguir se sobressair. Quem não tem, vai começar a ter problemas. Eu tô. Nem tenho o que falar, filha. Minha vida é só emitir minha nota e ganhar meu dinheiro. E ó, quando emite, porque um dos grandes problemas dos profissionais autônomos é porque a gente, às vezes, não está apegado à questão tributária. Eu falo, igual nós somos classistas, você é dentista, você tem uma clínica. Às vezes tem um dentista que não tem clínica. No meu caso, advocacia autônoma, não tem um escritório específico, mas você recebe. Você tem que fazer pagamento de pessoas. Tem clientes que te solicitam notas. E às vezes aí uma notinha do MEI não vai resolver o problema. Na verdade, precisa de uma nota específica. Tem até um ponto aqui que a maioria dos profissionais, eles não podem ser MEI, né? Esses profissionais liberais. Porque o MEI, ele é para uma manicure, um pedreiro. Ele tem algumas atividades específicas ali que pode ser MEI. Hoje em dia, um médico, por exemplo, engenheiros, não podem ser MEI. Tanto que não existem, né, na lista de atividades permitidas dentro do MEI, essas atividades de profissionais liberais. Até porque eu penso que o governo, ele entende que dificilmente ele se enquadraria ali também na questão do faturamento. E os profissionais liberais, eles têm uma carga tributária um pouco mais alta, a maioria deles. Então, assim, fica um pouco complicado ali. Você acaba de formar, você precisa, às vezes, abrir um CNPJ e você fica realmente no escuro. Acontece muito pra gente. E às vezes você se torna refém, porque você não tá recebendo nada. E já começa pagando começa taxas, a pagar um monte né? de coisas. Tem E o as problema custas pra maior, vida. né, que eu acho que vocês enfrentam isso, é o famoso jeitinho brasileiro. Que a gente tem a mania, não, deixa eu abrir um meizinho aqui, eu vou dando um jeito daqui ali, até a bomba estourar, porque eu acho que esse é o mais comum. E às vezes são pessoas que têm conhecimento. A gente tá falando aqui a realidade. Porque as pessoas, elas não assumem que elas erram. Mas, vamos economizar aqui hoje. Amanhã a gente resolve, não é? Eu acredito que seja assim, né, meninas? A gente sempre tenta explicar. Então, tudo isso que a gente tá falando aqui, todo mundo que chega lá, a gente explica um pouquinho. Pra ele entender a importância. Porque, assim, às vezes o jeitinho brasileiro agora pode dar um problema depois e muito maior e mais oneroso financeiramente. Então, o que acontece? A gente tenta explicar, a gente tenta meios de falar, vamos fazer da forma correta, e aí a gente vê sobre as questões financeiras, o que dá pra gente fazer primeiro, o que você consegue estar arcando, para que as pessoas tenham essa conscientização e não saiam dali sem entender. Porque lá a gente brinca que ninguém sai, pelo menos, sem entender. Às vezes eles saem não entendendo, é nada, mas a gente falou um pouquinho sobre tudo. A gente quis deixar claro. Eles não estão entendendo, mas estão vocês ali para auxiliá-los, né? Isso. Quando tiver uma dúvida maior ou precisar. Informação. E acaba que a gente nem fala tudo, mas explicar um pouco a gente precisa. Porque, assim, é importante que ele saia dali pelo menos sabendo. Se ele escutar na rua e falar, nossa, o que é simples? Pelo menos agora eu sei que é de contabilidade. Que seja assim, né? É isso mesmo. Vamos beber uma aguinha? Vamos, eu vou voltar com a pergunta. Tá bom. Nós vamos pro bloco e já voltamos. Papo Calcinha. De volta, Papo Calcinha no ar. Hoje, quinta-feira. Eu tava falando ontem, Vivi, pros meninos aqui, que eu tô doido pra fazer uns bastidores aqui do programa. Amiga, eu acho que nós vamos parar até daquelas pegadinhas. Não é do Faustão mais, né? Agora é do Luciano Huck. Não tem cabimento, porque cada coisa que acontece aqui nesses bastidores, enfim, é coisa de programa, gente, não adianta. Vivi, vamos continuar com o nosso assunto. A gente tá falando de contabilidade. Você tem pergunta? Sim, porque, por exemplo, muitas pessoas, igual eu atuo tanto na área física quanto com o meu CNPJ. E isso vira uma bagunça. Porque na hora da declaração, eu preciso declarar a minha pessoa física e, querendo ou não, também entra coisas do meu CNPJ. Me explica aí dessa confusão. Eu vou até deixar a Carmen falar um pouquinho disso, que é um probleminha, né? A legislação traz que
a gente não pode atuar com a mesma atividade tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Pronto, eu só sei ser isso, gente. O que eu vou fazer? Acho que eu tô me sentindo assim, que só traz más notícias. Ô, Senhor. Ou não. Não, mas a gente vai ajudar. Vai dar certo. Não que você não possa ter movimento na física e movimento na jurídica, mas não a mesma atividade. Então, se você presta um serviço de odontologia na pessoa jurídica, na pessoa física, às vezes você presta um outro tipo de serviço. Radialista, olha aqui, eu linda, Isso bela. não tem problema. Não pode ser o mesmo, tá? E não que, minha pessoa física, então, não vai ter movimento. Não, inclusive a gente reforça muito a questão do prolabore, da distribuição de lucro, para que ambas as frentes, né, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, tenha movimento, tenha faturamento para quando você for tentar algum financiamento, alguma atualização de cadastro, você tenha faturamento tanto na pessoa física e na jurídica. Mas é uma atenção que a gente tem que tomar muito cuidado em prestar o mesmo tipo de serviço tanto na pessoa física quanto na jurídica. Porque pra mim gera uma confusão. Por quê? Porque como eu trabalho na prefeitura, eu tenho o salário da prefeitura, entra todo mês, tenho o meu desconto já, e beleza. Aí tem aqui na rádio e na clínica. Eu tô enrolada, amiguinha. E aí, quando você vai fazer o IR, dá imposto a pagar? Não. Não dá? O meu não dá por conta da prefeitura. Mas é bom a gente Porque verificar aí como é que tá ficando. Porque aí eu entro a parte Verônica. física, né? Agora, CNPJ, por isso que eu falo. Aí os meninos falam assim, gente, mas eu falo, gente, o meu é uma confusão, não é igual ao de vocês. É porque isso aí é um ponto de atenção que acontece muito e é muito mesmo. Geralmente, quem tem mais de um vínculo, mais de uma fonte de renda, ou tem duas aposentadorias, acontece muito com professor. Tem duas aposentadorias do estado e do município. Uma, ela tem o teto e tem a retenção já do imposto de renda na fonte. A outra, ela não atinge o teto e não tem a retenção. Quando a gente vai fazer a declaração que junta as duas rendas, a alíquota efetiva dela vai lá em cima. Ao invés dela ter imposto a restituir, ela tem imposto a pagar. E alto. São impostos altos. Dependendo do valor da aposentadoria, dá 10 mil de imposto. Gente. 8 mil, Nossa, 7 caríssimo. A mil. vida tá tão difícil, ainda tem que devolver. Pois é, Tem que ainda é devolver. aposentado, né? Tem que Porque- devolver. Porque são duas fontes de rendas diferentes e acaba que uma não fez a retenção na fonte. Porque realmente, às vezes, não atingiu. Ou lá tá declarado os dependentes, ou… Sempre vai ter algum fator. E aí, quando a gente soma essas rendas na declaração, dá uma renda bem maior, a alíquota efetiva vai lá em cima e ela deixa de restituir. Porque quando uma empresa te contrata, ela vai analisar a fonte de renda isolada dela. Então, vamos supor que você tem uma renda ali de 2 mil, ela vai considerar apenas aqueles 2 mil para efeito do imposto de renda. Lembra que eu mencionei lá no início? Sim. Quanto mais você fatura, maior é a alíquota. Então, se você trabalha para mim, seu salário é 2 mil, às vezes você vai ter uma alíquota de 7,5% só e pronto. Só que você tem mais 2 mil lá na Poliana e ela também, só 7,5%. Mas quando soma as duas, é 4 mil e não é mais 7,5%, é 15%. Então, aí você precisa… Tanto que a declaração do imposto de renda, ela chama declaração de ajuste anual, que é onde você declara todas as suas receitas, todas as suas despesas, e aquilo é analisado de forma conjunta. Então, por isso que gera essa diferença. Por exemplo, se o meu tivesse somente o pagamento da prefeitura, provavelmente eu iria receber Sim. no final, né? Provavelmente, se você tivesse despesas… Nunca né, aconteceu isso comigo. É por isso. Que triste, né? Eu fico lá dando meu dinheiro em todo mês e nada. Nós moramos num país que temos muitos tributos. E vai aumentar. Olha, isso aí já é gente. pauta pra outro programa. outro que é, programa, olha, verdade. Quinta-feira, amanhã é dia de Não. beber uma cachaça. Aí, né? e o programa quebra Ninguém vai pau. convidar mais nós pra participar, eu também tô achando. Carmen. Eu acho que é necessário E trazer é necessário, porque como eu falei, por exemplo, eu faço meu imposto de renda e beleza, mas assim, muitas pessoas, eu também acredito que têm as mesmas dúvidas que eu, que às vezes está ali. Porque o dentista, ele não tem como viver só de uma renda, infelizmente, hoje. Então, assim, igual antes eu ainda ficava na universidade, né? Ainda tinha outro imposto. Gente, Então, a senhora é uma Júlia. É o pai do Cris, porque eu sou 1001 utilidades, igual Bombril. Não, Vivi Bombril. Acho que ela tem mais de 24 horas no dia. Com certeza, porque não fecha, a conta não fecha.
namora? Como é Tô que faz? precisando dessas 24 horas no dia, mas não tá tendo jeito. Encontra o boy de madrugada. Oi, meu bem, como é que você tá? Tô bem, tchau, O que que obrigada. você faz à meia-noite às 6? Ou senão eu respondo no outro dia, igual hoje, né? Ontem eu já tava dormindo, hoje que eu respondi. Tadinho, gente. Mas é Tadinha normal. de mim, amiga. Ô, Vivi, o programa tá quase no final, mas eu quero perguntar outras modalidades de empresas que também, porque a gente falou um pouco do MEI, do Simples, tem outras com alíquotas maiores, que enquadram, tem empresas que têm faturamentos aí exorbitantes, que a gente sabe que existe. E como que é enquadrado essas empresas? Hoje, o MEI tem um limite de 81 mil por ano, né? O Simples de 4 milhões e 800. Então, quem faturar acima disso Tá já vendo? não pode ser Simples nacional. O nome é só Simples, porque De simples não tá tendo nada. E presumida 78 milhões. Então, quem fatura valores exorbitantes só pode ser lucro real, que é realmente o regime que o governo foca mais ali, que ele fala que é o mais justo, nem sempre é, mas é o que tributa em cima do lucro real. E eles são regimes que têm muitas peculiaridades. Você tem que ter uma gestão mais certa, porque o controle é muito rigoroso. Não é, faturei 70 mil, vou pagar em cima de 70 mil. Então, quanto mais você cresce, mais burocrático fica. Então, ele vai apurar todas as suas vendas com tudo que você comprou, vai apurar os débitos, os créditos, compensar, se deu a pagar, se deu a recuperar. E ainda tem um plus ainda, né? Porque a maioria dessas empresas, elas já têm até funcionários. Que Tem. também agregam nesses valores também. Porque ela tem que ter uma gestão bem ferrenha para poder conseguir controlar. E aí, nesses casos, existem inúmeros pontos que a gente nem trouxe aqui para não tumultuar, que já é muita informação. Por exemplo, hoje, você que é uma empresa de comércio que compra de fora do estado, tanto para você usar quanto para você revender, você tem um imposto a mais na compra. Meu Deus. Você paga na hora da compra. Então, também tem possibilidade de, quando você vai fazer um lucro real, que você apura débitos e créditos, a gente precisa comprar com mais créditos. Então, você precisa ter uma equipe que sabe comprar. Então, por exemplo, você tem um produto de R$2.000, que você compra de Goiás, vem crédito de 19% em cima desses R$2.000. E você compra de São Paulo, vem só 7% em cima desses R$2.000. Então, você precisa comprar de onde vem mais crédito. Porque na hora de você fazer a compensação do imposto, quanto mais crédito, menos imposto você paga. Então, você precisa ter uma equipe ali que está no dia a dia. Porque senão você vai pagar imposto indevido. Então, o cliente, ele precisa entender realmente ali da parte tributária. É onde a gente bate nessa tecla, porque não é
hora do café para responder alguma